Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Formare Associados. Neste vídeo trabalharemos os estilos de comunicação. E o nosso objetivo é que ao final você seja capaz de reconhecer o seu estilo e identificar o estilo dos demais interlocutores, sua equipe, seus pares e mesmo seus superiores. Relembrando que o processo de comunicação ele se dá quando eu tenho um locutor, emissor, que ao transmitir uma mensagem usa de um canal para chegar ao seu interlocutor ou auditório. Esse auditório precisa dar um feedback confirmando a compreensão da mensagem transmitida. Os estilos de comunicação eles entram nesse processo a partir do trabalho de Paul Mock. Paul Mock observou, a partir dos estudos do Jung, que cada pessoa tem uma forma de codificar sua mensagem, ou seja, a maneira com a qual ele comunica e que acredita que seja mais efetivo para a obtenção de resultados. Nós temos, em grande medida, 4 grandes estilos: o reflexivo, o racional, o pragmático e o afetivo. No entanto, antes de falarmos dos estilos, temos que considerar um achado do Paul Mock, que foi o fato que o estilo pode estar associado também a situações que me são favoráveis e situações que me são de estresse ou me parecem de estresse. Em situações favoráveis, que é onde eu estou num ambiente em que eu me sinto muito à vontade e de forma natural, eu uso um estilo próprio. Entretanto, algumas pessoas, quando há uma mudança significativa nesse ambiente e que a leva a um estado de estresse, ela pode entender que a forma de obter resultado pode ser alterada e, portanto, usa de um outro código. Então, nesse caso, precisamos entender que uma situação favorável é onde a minha energia ela naturalmente é aplicada e uma situação de estresse é uma situação no qual eu percebo que eu fico exaurido ao lidar com essa situação e os resultados não são tão propositivos. O cuidado que devemos ter é não considerar, por exemplo, como estresse um operador da Bolsa de Valores. Aquela movimentação, aquela agitação é o seu estado normal. Estresse para ele é um momento de parada, de ausência de qualquer desafio. Então, vejam só, favorável, eu me sinto à vontade, de estresse é quando a minha energia é exaurida numa situação muito natural. Quanto aos 4 estilos, comecemos pelo reflexivo. O estilo reflexivo ele se caracteriza por uma estrutura de pensamento a partir de definições, conceitos, experiências passadas. Essas experiências e definições me levam a projetar uma consequência de ações não tomadas. Portanto, o reflexivo está sempre projetando a sua fala de maneira a considerar as consequências de ações tomadas nesse momento. É muito natural, ao observarmos alguém que tem fortemente um estilo reflexivo, associarmos com um estrategista, um jogador de xadrez, que pensa 10, 12 jogadas à frente. Muitas vezes nós observamos em que ele para, pensa e nos propõe uma solução e que os demais não necessariamente entenderam como é que ele fez esse movimento do A para o B e do B para o D, sem passar necessariamente pelo C. Justamente é o processo reflexivo no qual ele faz considerações a partir de uma determinada ação e reação. Caracteristicamente, o reflexivo traz por ponto central o pensamento, que é uma característica também do estilo racional. O estilo de comunicação racional, no entanto, está muito mais concentrado e atento às relações causais, causa e efeito, conjunções. Então é muito característico de um profissional com estilo racional fazer considerações a partir de determinado assunto, portanto, tenho essas considerações, logo a minha decisão deve ser esta ou aquela. Na forma de comunicação, ou quando ele se comunica usando uma expressão verbal, escrita ou não verbal, ele faz movimentos estruturados. Por exemplo, levemos em consideração 3 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ou bullet points. Primeiro aspecto, segundo aspecto, terceiro aspecto, de maneira a fazer com que o pensamento seja estruturado, sequencial. É natural que ao conversar com alguém do estilo racional, ao haver uma mudança abrupta de pensamento ou de troca de assunto, ele pare e lhe pergunte: desculpe, mas o que esse assunto tem a ver com o que vimos falando até então? Estou diante de alguém que precisa estabelecer conjunções, passo a passo. Eu preciso de ir do A para o B, do B para o C, do C até chegar ao ponto D. Se o ponto comum entre o reflexivo e o racional é o pensamento, o ponto comum entre o pragmático e o afetivo é a sensação, o aspecto sensorial, o toque.
Enquanto o pragmático tem uma atenção muito mais voltada para o presente, para o aqui e agora, e para o pragmático, quem sabe faz a hora, o resultado ele é obtido na medida em que eu tomo uma ação, em que eu vou para a ação, em que eu me movimento, que eu busco agir para que o resultado seja obtido. Por exemplo, não faz sentido para alguém com estilo pragmático pensar as consequências do próximo ano, quando na verdade eu sequer sei como vai terminar esse ano. Uma característica muito notória de um estilo pragmático é o movimento da mão apontando para o chão, aqui e agora, nesse momento. Frases como quem sabe, faz a hora. Diferentemente do afetivo, que entende que o resultado pode ser obtido na medida em que eu envolvo as pessoas. Então, um movimento e uma característica muito clara do estilo afetivo é o sentido de abraçar as pessoas. Ou ele abraça formalmente, ele toca, puxa sua mão, segura com as duas mãos, ou ele faz um movimento de abraçar enquanto está falando, no sentido de que somos todos um só, estamos aqui com o mesmo propósito. Normalmente, eu reconheço um estilo afetivo ao iniciar uma reunião. Ele chega, olha para as pessoas, dá um bom dia, um sorriso e começa um assunto. Por exemplo, como foi o meu final de semana, um filme que eu assisti, uma indicação que eu faço. Notoriamente, é perceptível os diferentes estilos ao reagir a uma ação como essa. Enquanto o afetivo dá um sorriso e olha nos olhos de cada uma das pessoas, o pragmático tende imediatamente a olhar para a sua agenda e dizer, bom, estamos aqui com esse propósito, que ações iremos tomar? Um racional, por outro lado, vai verificar se as ações têm a ver com o problema e com as soluções que estão sendo encaminhadas. Enquanto o reflexivo já está considerando os efeitos dessa ação no futuro. O que observamos é que todos eles têm um ponto muito forte, que são as suas características essenciais. Entretanto, ao exceder em uma dessas características, os demais estilos tendem a observar algo que os incomoda. Um exemplo entre o pragmático e o reflexivo é muito claro. Enquanto o reflexivo está pensando, ordenando, considerando variáveis e projetando um futuro, o pragmático está ansioso para o fazer, para o aqui e agora. Quanto mais o pragmático quer fazer, mais o reflexivo o associa a alguém precipitado. Logo, os dois podem ter problemas ao trabalharem juntos ou eles podem se complementar. Quanto mais eu penso na ação e na execução, mais eu devo levar em consideração as consequências da ação. Quanto mais eu planejo, mais eu devo estar atento à ação que precisa ser tomada, caso contrário, o resultado não vai ser obtido. Da mesma maneira, nós temos o racional e o afetivo. Enquanto o racional olha de uma forma lógica, causa e efeito e pode ser visto como alguém frio e calculista, na perspectiva do afetivo, o afetivo pode ser visto como alguém que é prolixo, que dá atenção demais para as pessoas e perde o foco da discussão. Então observem que nós temos sempre que levar em consideração o principal aspecto e essencial, forte, marcante dos estilos e aqueles que podem comprometer o resultado efetivo. Logo, um reflexivo, ao discutir com o pragmático, deveria então dar sempre ênfase para o aqui e agora, para aquilo que vamos fazer, tendo em conta o nosso objetivo. O pragmático, por sua vez, deveria fazer a ação, tendo em conta a consequência que o reflexivo considerou. É importante que nós tenhamos sempre em mente esse olhar e considerações do meu estilo em relação aos demais, se eu efetivamente desejo que o resultado seja obtido. Imaginem só um pragmático entrando numa sala e partindo para a execução enquanto não houve sequer uma discussão prévia. Isso pode parecer muito ofensivo ao grupo e, nesse momento, eu posso perder o grupo. Nós podemos observar essas diferenças quando entramos em uma reunião e percebemos que as pessoas se afastam da mesa. Significa que a minha fala está direcionada para um único grupo específico, normalmente o meu próprio estilo, negligenciando os demais. Ao contrário, quando eu estou atento e identifico os diferentes estilos, eu consigo endereçar a minha fala de maneira a estruturar para cada um deles. Por exemplo, eu uso de uma relação causal, explicando causa e efeito, e dessa forma eu trago aqueles de estilo racional para mais próximo da mesa. Eu antecipo as consequências das ações e me preocupo com a repercussão. Com isso, o reflexivo tende a compreender que as suas considerações e o seu pensamento está sendo levado em consideração, assim como eu olho nos olhos das pessoas, chamo pelo nome. E aqui eu vou atender uma necessidade do afetivo, que é se sentir percebido como parte de um todo. Muito bem, esperamos que, depois dessas discussões, vocês sejam capazes de identificar os diferentes estilos dos seus interlocutores, além de reconhecer o seu próprio. Uma dica muito prática em organização é o uso dos e-mails. O e-mail é um registro
atemporal, ele permanece na organização por muito tempo. Busque os seus registros de e-mails que você encaminhou em situações que lhe eram favoráveis e situações que você percebe que eram de alto estresse. Verifique como é que esse e-mail foi construído, como que você transmitiu a sua mensagem, como ele foi estruturado. Associe com as características de cada estilo e veja se você mudou de estilo em situação favorável ao estresse ou se manteve o mesmo. Da mesma forma, busque os e-mails encaminhados ou respostas dadas pela sua equipe, seus pares ou mesmo seus superiores, em diferentes circunstâncias. Certamente você será capaz de identificar os diferentes estilos e, ao identificar, você poderá adotar uma estratégia muito mais eficiente e eficaz no tratamento com esses diferentes interlocutores. Esperamos que essa discussão tenha contribuído para o seu desenvolvimento. Agradecemos e até o próximo vídeo.